Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E esse vídeo vai durar menos que 6 dias. No dia 5 de junho de 1967, 50 anos atrás, começava a Guerra dos 6 Dias entre Israel e seus vizinhos, Síria, Jordânia e Egito. O criativo nome do conflito explica a duração das hostilidades, mas, de certo modo, essa guerra nunca acabou e suas consequências ainda perduram. As hostilidades começaram com um ataque surpresa, em que Israel destruiu a força aérea egípcia ainda no chão, deixando seu rival mais poderoso com pouca capacidade militar. Ao mesmo tempo, avanços terrestres israelenses ocuparam a faixa de Gaza e a península do Sinai, territórios controlados pelo Egito. Para apoiar seu aliado árabe, Jordânia e Síria atacaram Israel ao leste e ao norte. Ao contra-atacar, os israelenses ocuparam diversos territórios e um cessar-fogo foi assinado no dia 10 de junho. A política do Oriente Médio, especialmente de temas que envolvam o Estado de Israel, costuma ser delicada e marcada por um choque de narrativas, versões diferentes sobre um mesmo acontecimento. No caso da Guerra dos 6 Dias, os israelenses alegam que o ataque surpresa contra o Egito foi uma guerra preemptiva, atacar primeiro para evitar ser atacado. Os indícios seriam a concentração de forças egípcias na fronteira e a expulsão de observadores internacionais. Além disso, Israel afirma que o fechamento do Estreito de Tirã pelo Egito também justificava a guerra. É por ali que 80% do petróleo israelense chegava. Já os países árabes alegam que Israel realizou um ataque covarde e sem justificativa. O país mentiu perante a comunidade internacional, afirmando em um primeiro momento que o Egito era o agressor e que Israel era a vítima. Os árabes também acusam Israel de planejar a guerra com antecedência e que seu único objetivo era a conquista territorial, não a defesa. Por exemplo, anos depois, um político israelense afirmou que a ameaça estrangeira foi intencionalmente exagerada para justificar a expansão territorial. A partir das fronteiras consolidadas em 1948, a vitória israelense em 1967 permitiu a expansão e ocupação da faixa de Gaza e da península do Sinai, controladas pelo Egito, de Jerusalém Oriental e da Cisjordânia, controladas pela Jordânia, e das colinas de Golã, da Síria. Em 6 dias, o território israelense triplicou de tamanho e passou a abranger regiões estratégicas. A península do Sinai aproximava Israel do Canal de Suez, o porto de Gaza, um dos principais da costa do Mediterrâneo, e as colinas de Golã são uma importante fonte de água, contendo o Mar da Galileia e a nascente do Rio Jordão. Além das diferentes narrativas, a guerra motivou diferentes alinhamentos no Oriente Médio. Até 1967, no contexto da Guerra Fria, a maioria dos países árabes tinham boas relações, tanto com a União Soviética quanto com os Estados Unidos. Com o apoio dos Estados Unidos aos israelenses durante o conflito, após a Guerra dos 6 Dias, os países árabes, que já eram grandes clientes de compras de armas, ficaram alinhados com a União Soviética na Guerra Fria. Pelo mesmo motivo, a União Soviética rompeu relações com Israel, país que foi fundado com apoio soviético e que teve seus 5 primeiros ministros iniciais sendo de partidos integrantes da Internacional Socialista. Esse rompimento fortaleceu a aliança entre Israel e Estados Unidos, que dura até hoje. A vitória israelense também causou uma mudança de pensamento dentro dos países árabes. Com as independências após a Segunda Guerra Mundial, a corrente ideológica de maior força era o pan-arabismo secular. O nacionalismo árabe seria republicano e marcado por uma unidade de identidade, como o idioma, e pelo desenvolvimentismo econômico. Seu principal proponente era Gamal Abdel Nasser, presidente do Egito durante o conflito. A derrota dos países árabes é vista como uma derrota de Nasser e do pan-arabismo, e faz com que o pan-islamismo ganhe proeminência. Isso é, o principal fator definidor da identidade e de união seria a religião, e não os governos vistos como cópias de um modelo ocidental. Na comunidade judaica mundial, a guerra tem um forte impacto simbólico. Com a ofensiva israelense e a conquista de Jerusalém Oriental, a cidade histórica de Jerusalém passa a ser controlada por Israel pela primeira vez, o que inclui o lugar mais sagrado do judaísmo, o Muro Ocidental do Templo, também chamado de Muro das Lamentações. Embora o acesso aos lugares sagrados das 3 religiões seja garantido desde o século XVIII, com o chamado status quo,
A unificação de Jerusalém sob domínio israelense aumenta a migração de judeus para Israel. Também amplia o apoio de judeus religiosos ao Estado de Israel. Os israelenses também ocuparão a Cisjordânia, que é chamada pelos judeus ortodoxos pelos seus nomes bíblicos, Judéia e Samária. A expansão israelense colocou cerca de 1 milhão de árabes sob seu controle direto, além de causar cerca de 300 mil refugiados palestinos da Cisjordânia e cerca de 100 mil refugiados sírios do Golã. Hoje, cerca de 20% da população israelense é árabe. Os refugiados palestinos serão deslocados para campos dentro da Jordânia, Síria e Líbano, e com isso a Organização para a Libertação da Palestina se fortalecerá e terá a ascensão da liderança de Yasser Arafat. A OLP e Israel permanecerão em guerra até o início da década de 1990. Também consequência da Guerra dos 6 Dias, a perseguição e expulsão de judeus que viviam em outros países, principalmente os que viviam em países árabes, mas não apenas. Em países do leste europeu, da esfera de influência soviética, diversos judeus migraram para Israel fugindo de hostilidades. Após outro conflito, a Guerra do Yom Kippur em 1973, foi estabelecida a paz entre Israel e Egito em 1980. Com esse acordo, o Sinai foi devolvido ao país árabe como uma zona desmilitarizada. A faixa de Gaza e a Cisjordânia ficaram sob controle militar israelense até 1994. Nesse ano, após a assinatura dos Acordos de Oslo, a Autoridade Nacional Palestina passou a ter autonomia na faixa de Gaza, em Jerusalém Oriental e em partes da Cisjordânia, que é dividida em 3 zonas e centro de uma disputa territorial, com um crescente número de assentamentos israelenses. Já as colinas de Golã foram anexadas por Israel em 1981 e permanecem sob controle do país. A maioria da comunidade internacional, entretanto, reconhece as colinas de Golã como território sírio e a Cisjordânia como território palestino ocupado. Os Estados Unidos, por exemplo, apesar de principal aliado de Israel, não reconhece a posse israelense das colinas de Golã e não aceita os assentamentos israelenses na Cisjordânia. É por essas questões fronteiriças que os países que reconhecem o Estado da Palestina costumam fazê-lo frisando que o reconhecimento é feito com base nas fronteiras de 1967. Exemplos são o Brasil e a Suécia, por considerar que aquelas fronteiras que devem ser consideradas legítimas nessa relação, sendo as divisões atuais uma consequência de conflitos injustificados. A data da Guerra dos 6 Dias faz 50 anos, mas o seu legado é bastante atual. E aí pessoal, aqui é o Felipe. Sobre o último vídeo, perguntaram se é verdade que os servos do faraó eram enterrados vivos junto com o faraó mumificado. Não, isso não é verdade. O que existem são algumas evidências pontuais de, na primeira dinastia, 5.000 anos atrás, servos serem sacrificados e sepultados juntos com o faraó. Mas não eram enterrados vivos e isso não era uma prática comum. Perguntaram sobre os escaravelhos, os amuletos que representavam os besouros adorados pelos egípcios. Uma versão para rituais funerários fazia parte do conjunto de amuletos que eram colocados entre as bandagens. Finalmente, sobre gatos, sim, existem múmias felinas. E o gato tinha mesmo um papel central na mitologia egípcia, mas acho que isso fica para uma nerdologia própria. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para conhecer mais sobre o Oriente Médio e até a próxima!